Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Quando nós pensamos em igreja, nós precisamos ter consciência de algumas questões. O livro de Atos, ele vem trazendo a narrativa, na verdade, dos atos, das atitudes dos apóstolos, que caminharam na direção da estruturação formal do que nós chamamos de igreja. Porque quando nós pensamos na história da comunidade, da igreja como um todo, ao longo das páginas da Bíblia, vindo desde lá o Velho Testamento, nós percebemos que foi emprestado de um termo comum e até jurídico de assembleia, igreja no grego eclésia, que vem de assembleia, um ato formal, um ato jurídico, uma situação mais voltada para essa visão técnica. Então essa palavra igreja foi emprestada porque ela acabou trazendo uma sensação de completar o conceito que se queria. Então, quando a gente pensa em igreja de Cristo, nós pensamos em uma reunião de pessoas que tem um foco comum, que é Jesus. Então, quando as igrejas começaram a se estruturar, elas começaram a vivenciar algumas situações diferentes. A igreja de Jerusalém, que é praticamente a citada aqui no livro de Atos, nós percebemos, primeiro, um grande crescimento na sua história. Uma igreja onde a gente vê os apóstolos reunidos, numa certa desobediência a uma ordem de Cristo, porque aqui em Atos capítulo 1, no verso 8, Jesus disse: vocês, igreja, receberão poder do Espírito Santo. Amém? Amém. Se nós somos igreja, então essa promessa também é para nós. Então lá 1:8, Atos 1:8, igreja, vocês receberão poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Onde? Jerusalém, Judeia, Samária e confins da terra. O que é isso? Qual é a nossa Jerusalém? O entorno próximo. Qual é a nossa Judeia? Um pouco mais distante. Carapicuíba, talvez, né? Barueri. Qual é a nossa Samária? Talvez um pouco mais distante, Ribeirão Preto, Bauru e confins da terra. Aí cada um pensa no seu. Eu sei que o Brasil é muito grande, o mundo é muito grande e tem muito a ser feito no Evangelho. Pastor Paulo, no domingo que vem de manhã, vai dar uma espécie de relatório com o seu testemunho das andanças que esse grupo de pastores que saiu daqui de São Paulo e foram lá para Aracaju para pregar o Evangelho, para falar do amor de Cristo. Nós temos o Brett também, que é um homem que trabalha com missões e às vezes entra por caminhos mais distantes para chegar ao seu público-alvo. E ali em Jerusalém, a ordem foi dada dessa forma. Lá, quando Jesus, no início, ele fala: olha, voltem para Jerusalém e aguardem um pouco lá.
porque lá vocês vão ter algumas situações diferenciadas. O povo vai para lá e aí recebem o poder do Espírito, só que aí teve aquela coisa do comodismo. E aí os 12 apóstolos ficaram em Jerusalém e foram ficando ali. E a igreja foi crescendo, o evangelho não parou de crescer. A igreja teve, na verdade, um crescimento assim exponencial, porque em um momento 3.000, e aí num outro momento mais 5.000, e num outro momento o texto diz que dia a dia Deus acrescentava à igreja. E isso acabava provocando uma situação de novidade. Aqui na igreja nós temos hoje a bênção de ter muita gente nova. E isso mostra crescimento, isso mostra saúde espiritual. A igreja está alcançando gente de fora que olha para dentro da igreja e diz: tem alguma coisa aí que eu gostei, então eu vou ali olhar. E o que é que tem aqui dentro que a pessoa gosta? Jesus, o amor de Deus mostrado em Jesus, que precisa alcançar quem está perto e principalmente quem está lá fora. E aí em Jerusalém acabou acontecendo isso. A igreja foi crescendo, a estrutura foi ampliando. Aí a gente pergunta uma coisa que é natural: qual era o tamanho do templo da igreja de Jerusalém? Porque os irmãos já imaginaram se eu faço uma mensagem aqui e 3.000 pessoas se convertem? Amém. Onde é que nós vamos pôr esse povo, gente? 3.000 pessoas. A nossa nave cabe 300 no aperto. Já sei, pastor, 10 cultos no domingo, né? E aí, pastores, vamos agitar, grupo de louvor, 10 cultos no domingo, e sem poder repetir o público. Acabou, some daqui. Sai não, para matar a benção, some daqui. Não sei que tamanho era o templo de Jerusalém, mas uma coisa eu sei: não cabia 3.000 pessoas. E depois, quando se convertem mais e dia a dia, também não cabia. Mas não deixava de ser igreja. Por quê? Igreja não é lugar. Igreja é gente. Onde é a igreja? Onde está, na verdade, onde está a Igreja Batista Central de Santo Amaro? Onde está a igreja? Neste momento, a igreja está uma parte aqui, tem uma parte em Sorocaba, tem uma parte no Grajaú, pessoas que ficaram presas aí por causa da corrida, que não vieram. Tem alguma parte da igreja olhando a gente na internet. A igreja está onde estão as pessoas. E em Jerusalém, o evangelho era vivenciado de casa em casa, porque não tinha uma estrutura física que comportasse 10.000 pessoas. Em alguns momentos eles se reuniam e aí tinham celebrações juntos, mas era muito difícil. Na verdade, a estrutura física que havia era uma estrutura mais operacional. A igreja também tinha um papel social dentro da mensagem do evangelho, que é importante. Quem está com fome precisa comer um pouquinho para acalmar a fome, para que o cérebro dela possa estar preparado para ouvir algumas coisas. Então a igreja tem sim um papel social extremamente importante, e a nossa igreja vai caminhando nessa direção. Amém. Está caminhando. Nós temos aqui um trabalho de curso de artesanato, que não é só para matar o tempo de quem não tem o que fazer em casa, não, jamais. Esse trabalho de artesanato é para promover comunhão maior entre a igreja. E as mulheres que estão participando já estão sentindo esse processo. A gente vê elas chegando, conversando. Às vezes alguma que é mais tímida acaba
já se soltando ali naquele grupinho. Nós temos um papel de alcançar o mundo com esse trabalho. Já temos pelo menos 3, né? 3, né? Não, 3 porque aquela que fala difícil também não é. Então são 3 alunas que não são membros da igreja. E estão aqui conhecendo técnicas de artesanato, mas também conhecendo sobre Deus. Nós temos aqui a distribuição de leite para mais de 40 famílias que toda quarta-feira vêm aqui para pegar o leite que o governo nos dá para que nós entreguemos. E nós temos feito esse trabalho com muito amor, com muito carinho. O Jarbas, a Eulina começou como a gestora desse trabalho. E toda vez que a gente tem que dar algum recadinho para a galera, a gente imprime no verso de algum folheto. Aí chega para o camarada, ó, tem esse recadinho aqui para você, e do outro lado tem uma mensagem e tal. E devagarinho a gente vai conversando, e é natural. Algumas mulheres encostam na janela para assinar a lista, aí às vezes está meio tristinho, aí, tá tudo bem? Ah, mais ou menos, tal. Ali a gente conversa, ora com elas, algumas já ganharam bíblias, e a gente vai alcançando esse trabalho. Agora, recentemente, tivemos uma grande ação do Ministério Acolher, que retomou, que começou a trabalhar, e isso nos ligou a um outro projeto, que é da Casa do Oleiro. E é impressionante, a cada quarta-feira que o Eduardo vem para cá, pelo menos isso tem acontecido no último mês, a cada quarta que ele vem, ele volta com o interno. Ele vem, aparece alguém que tem uma necessidade e ele volta com esse interno. O último que ele levou na quarta-feira foi o filho do pastor Irto. Um jovem que a gente vem orando, vem compartilhando em alguns círculos de oração sobre a problemática desse rapaz, que é um morador de rua, e mora aqui no albergue em Santo Amaro. E aí na quarta passada o pastor Irto encontrou na praça. E aí imagina a cena, né? O pai encontra o filho na praça, andarilho, embriagado, e aí conversou com ele e tal. O menino chorou bastante. Menino, tem uns 43, né? Mas filho é menino, né? Não adianta, vai ficar velho e é menino. E aí o pastorito o trouxe para cá à tarde, conversamos um pouco com ele, e à noite ele foi para a casa do oleiro. Quando acabou o culto, chorou bastante de emoção. Então, a gente vê que a igreja cumpre o seu papel. E a igreja de Jerusalém também fazia isso. Começou a agregar à igreja um grande número de viúvas gregas e também viúvas judaicas. As viúvas que eram judaicas, era natural que houvesse um cuidado da igreja para com elas. E a gente já começa a ver essa narrativa a partir ali de Atos 4, havia todo um trabalho, e para a manutenção desse trabalho, houve uma situação, houve um erro teológico, mas que demonstrou um profundo amor da igreja pelo próximo. O erro teológico foi, eles acharam que Cristo voltaria no fim de semana. Porque eles achavam isso, então eles começaram a vender tudo que tinha e trazia e depositava aos pés dos apóstolos na igreja e começaram a ficar naquele espaço que tinha, porque Jesus ia voltar loguinho e dali a pouco ia tocar a trombeta e vamos que vamos. E aí aconteceram algumas coisas. Deus ama quem dá com alegria, amém? Amém. E Deus se alegra de verdade. E no momento em que as pessoas tiveram essa má percepção da volta deles, de Cristo, eles tomaram uma atitude que provocou um problema. Cristo não voltou no final de semana e dinheiro acaba. Se todo mundo, como é gostoso, né? Aquele clima de acampamento, né? Mas acampamento a gente come, a gente não trabalha no acampamento, a gente come. Aí vai acabando a comida da geladeira, e aí acaba o acampamento. Na igreja
de Jerusalém, acabou a comida do acampamento, mas o povo não tinha mais para onde ir, porque venderam tudo que tinha e trazia para lá. E muitos fazem isso de coração aberto. Aí chega um casalzinho, não se sabe ao certo quem puxou a conversa, mas um falou para o outro: ih, todo mundo está dando as coisas para a igreja, olha, vamos entrar nessa também, só que não vamos fazer como eles, não vamos dar tudo. Tá, Deus não pediu nada, a começar por aí. Deus não pediu nada. Deus não quer pedir um centavo para você. Ele quer que você dê por alegria. Deus não pediu para Silvânio Júnior fazer esses enfeites. Eles doaram de coração. Deus não mandou a Vera, a mãe do Isaac, dar esse arranjo que enfeita a nossa mesa todos os finais de semana. Ela dá porque ela quer. É um desejo dela. Deus não pede, não obriga você que é professor, você que é tesoureiro, você... Aqui a gente sempre tem falado isso. Existe uma parte técnica que é feita pelo Bira e pelo Fernando, que se a gente fosse pagar é muito caro. Mas eles dão de si, por amor à obra. Ananias e Safira cutucam no outro e falam: rapaz, vamos entrar nessa? Vamos. Mas, então vamos fazer o seguinte, a gente vende o negócio aqui que a gente tem por 100 e diz que foi 50. E aí a gente chega e fica bem na fita. Aí chegou Ananias, todo bonitinho na igreja: ô, seu apóstolo, está aqui os 50 que eu vendi, a propriedade que eu tinha, e estou depositando tudo o que eu vendi aqui, tal, os pés dos apóstolos, tal. Aí a pergunta é: Ananias, para que mentir? Deus conhece seu coração e está mostrando para a gente que você está mentindo para Deus. Ananias não teve tempo de gaguejar, puf, caiu morto. Graças a Deus que essa prática, Deus segurou um pouco a onda, né? Aí recolheram Ananias, levaram lá para um canto para preparar o corpo para enterrar. Chega a esposa dele, a Safira: oi, gente, tudo bem? Eu estou procurando o meu marido, porque nós vendemos uma propriedade por 50 e damos tudo aqui na igreja. Aí Pedro fala: ah, é? Você está confirmando a história dele? Tô sim, vendemos por tanto, demos tudo aqui na igreja. Puf, tira a esposa e leva para lá. Com Deus não se brinca. Deus conhece o seu coração e Ele quer lidar com o que você é, não com o que você quer mostrar que é. Porque o que você quer mostrar que é, não é legítimo. E Deus conhece você. Então, quando você chega perto dele, se você não é quem você é, já não chegou com sinceridade. E isso não agrada o Senhor. Caminhando um pouco mais aqui, a gente vai observar que essas problemáticas, Ananias e Safira é o único caso revelado dessa situação. Com certeza, teve alguns ali que se assustaram com aquilo, mas o conceito que precisa ser clarificado é: Deus não queria o 100% da venda. Se Ananias chega ali e fala: galera, vendi por 100, estou dando 50, Deus abençoe, amém, irmão, vamos em paz, segue o bonde, vamos caminhar. Mas não, ele mentiu para Deus, querendo talvez uma aparência que não era dele. Deus quer sinceridade no relacionamento. Amém? Amém. E aí a coisa caminha. As viúvas que estavam na igreja, elas eram tratadas pelos apóstolos. E aí a gente observa no capítulo 6, no versos 1 em diante, leio assim: naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária.
O que é que aconteceu ali? Quem eram os helenistas? Eram gregos que se convertiam ao judaísmo. Então havia todo um processo e eles estavam juntos ali. Então os helenistas começaram a falar o seguinte: ei, espera um pouquinho, está errado esse negócio aqui. Por que estão tratando bem as viúvas dos hebreus e as viúvas helenistas estão sendo colocadas de lado e às vezes até esquecidas? Mas galera, vamos pensar bem, não era maldade. Quem fazia essa distribuição? Os 12 apóstolos. E não se fazia por maldade. Uma vez eu fui repreendido por uma irmãzinha aqui, que ela disse: o pastor virou a cara para mim. Perdão, eu não lembro de ter virado a cara para a irmã. Não, virou no domingo, o irmão virou a cara para mim. No domingo, perdão, de novo, mas que hora foi? Na hora do louvor, o louvor estava cantando, e o irmão veio, cumprimentou. Quando chegou no banco que eu estava, que eu era a próxima, o irmão virou e foi embora e me deixou falando sozinha. Não, mas a irmã lembra que o pessoal do louvor disse que quando começasse a cantar era para parar e voltar para o lugar? Então eu fui cumprimentando, começou a cantoria, eu parei e voltei para o meu lugar. Então, perdão, no próximo domingo eu irei ao seu banco. E aí me expliquei para ela. Ela não falou isso na maldade, foi um sentimento. E quando ela entendeu o que aconteceu, ela me perdoou. Tanto que não acabou em pizza o negócio, mas acabou diante de um belo de um bolo, chá, na casa dela, né? E aí, glória a Deus, né? Mas os apóstolos é que cuidavam desse trabalho junto a estas viúvas. Eles não faziam por maldade, devia ter muita viúva. Vamos ver, atualizando nossos dados, quantas viúvas nós temos aqui na central? Cadê? Não, quantas são? Cadê a Maridete? Ai, não, eu estou falando, essa mulherada conta, eram 23. Então, galera, pensa bem. No universo, vamos arredondar a conta, de 300 membros, nós temos 23 viúvas. É um número razoável. Perto de 10%. Tá? Numa igreja que, numericamente, a gente conhece o número de 8.000, vamos pensar, era viúva para dedéu. Mas aí o que acontece? Brigas, começa a murmuração. Meu amado, enquanto pastor dessa igreja, eu quero dar uma dica para você. Não murmure. Procure a quem de direito e diga: estou triste com isto. Tem duas situações. Ou a pessoa vai pedir perdão para você, ou ela vai explicar o que aconteceu. O meu caso com a irmãzinha que ficou triste porque eu não cumprimentei. Só tem esses dois caminhos. Ah, pastor, eu estou triste por isso. Olha, essa situação decorre disso, disso e disso. Entendeu? Amém, abraça. Estou errado, perdão, vamos seguir. Tal. Aí o que acontece? Os apóstolos, diante desse problema, verso 12. Verso 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disse: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, cheios de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão. Bom,
mas tinha também o Parmenas, né? Nicolau, que era um prosélito, ou seja, era um homem convertido, né? Convertido. Então, aí esses 7, verso 6, apresentaram-nos perante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O livro de Atos é uma narrativa de Lucas. Então, ele está contando o que aconteceu lá em Jerusalém. Então, quando Lucas ressalta muitíssimos sacerdotes, é porque o poder do evangelho chegou às bases da religiosidade judaica. E muitos daqueles sacerdotes começaram a entender o valor e a veracidade do evangelho e começaram a mudar a sua visão a respeito das coisas. Queridos, qual é o conselho que esse texto nos traz? Nós temos aqui um tripé interessante. Um tripé que existe por conta de uma necessidade. Qual é a necessidade? Cuidar bem das viúvas. Vamos ampliar essa necessidade. Cuidar bem do povo. Essa necessidade, para ser atendida, surge um tripé. Quem ajuda, quem é ajudado e onde, o ambiente onde essa ajuda acontece. Esse tripé é estabelecido. Quem ajuda? Homens de boa reputação. 1 Timóteo, no boletim, você tem algumas características colocadas aí sobre o diaconato e tal. É esse tipo de gente que a comunidade escolhe para que cuidem deste trabalho de servir às mesas. Porque os apóstolos argumentaram, galera, não está certo a gente ficar trabalhando no operacional enquanto a parte espiritual fica complicada. Então nós temos que ter essa prerrogativa de nos dedicarmos à oração, à palavra, e aí escolham vocês aí, gente, entre vocês. E aí a comunidade começou a apontar pessoas. Quem era o Estevão que foi escolhido aí? Esse camarada, lê o resto do texto, Atos 7, 8, 9, o cara era tão porreta que ele foi preso, foi chamado lá nas autoridades religiosas. O que está acontecendo aí e tal? Você anda falando? Falo sim, estou falando isso. Perguntaram para o cara errado, né? O que você anda pregando? Eu ando pregando que Jesus morreu numa cruz, que vocês colocaram na cruz, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou e pá. Resultado, mataram o cara apedrejado. Quem era o Filipe que está escolhido aqui? Era um outro pregador ousado. Estava lá falando do evangelho, o Espírito falou, Filipe, vai aquele caminho ali, tal, que tem uma missão para você. Ele foi correndo, e ele correndo no caminho deserto, ele vê uma carruagem, ele corre do lado, dá uma olhada dentro, tem um camarada lendo um negócio lá, e ele falou, rapaz, tu está entendendo o que você está lendo aí? Ele falou, não, tem quem me explica, para a carruagem que eu vou e explico. E aí ele explicou, e esse camarada era uma alta autoridade de uma região distante, ouviu o evangelho, foi batizado, converteu-se, e quando Paulo chega lá naquela região, já existia uma igreja estabelecida que provavelmente começou com esse eunuco. Então esses eram os homens que foram chamados para servir às mesas, pessoas que tinham um potencial extremamente relevante. A estes homens, então, foi dado o nome de diáconos. Então, quem ajuda no tripé? O corpo diaconal. Homens experientes, mulheres experientes. Aqui nós temos a eleição de 7, mas havia muitos outros, em outras igrejas também foram sendo estabelecidos.
E aí a coisa vai caminhando. Então, quem ajuda? Homens cheios do Espírito, que têm o desejo de servir a comunidade. Quem é ajudado? Neste caso, as viúvas. E hoje em dia, quantas outras necessidades não surgem e que nós precisamos de homens e mulheres que são especiais na área que você tem domínio e expertise. Quantas necessidades não existem que você pode ajudar a suprir? O que precisa? Dedicação, mostrar que quer ajudar, porque problema e necessidade não eram só daquelas viúvas, não são só das nossas viúvas, mas existe todo um leque de situações que nós precisamos usar aquilo que nós sabemos para ser bênção na vida do outro. Então, quem ajuda, quem é ajudado. E onde é o ambiente, que é a terceira perninha do tripé? Neste caso de Jerusalém, e é aí que eu quero chamar a consciência da igreja, é na ambiência da igreja. É nesse ambiente em que essa ajuda acontece. Não só nesse ambiente delimitado pelas paredes, pelos muros que delimitam a área da igreja. Não. Ele é atendido no ambiente de igreja. Onde a igreja está, necessidades precisam ser atendidas por quem está lá. Eu vi uma imagenzinha, mas ela tinha um detalhe que eu não gostei muito, então eu acabei não usando, mas era uma imagem que tinha, ela sugeria uma cruz, mas também o Cristo de braços abertos. Só que essa imagem ela é construída por pessoinhas. Então, simbolizando que igreja é gente. E gente junta forma o corpo de Cristo, que é como a igreja, em alguns momentos, é apontada. Então, queridos, para hoje, o conselho que a palavra traz ao nosso coração é para estarmos atentos, enquanto igreja que somos, para as necessidades que surgem no nosso meio e como nós, como igreja, devemos e poderemos ajudar no atendimento delas. As necessidades são muitas. Os obreiros são poucos. Então, se mais pessoas se envolverem, querendo ser uma perna do tripé, querendo ajudar, no ambiente da igreja, abrindo para ser bênção, o necessitado vai se achegar e vai encontrar o acolhimento necessário para ter a sua vida abençoada. Esse é o papel primordial da Igreja de Cristo. Que no seu coração, Deus vá permitindo que você perceba onde você pode ser bênção. O que você pode fazer para ser bênção. Me lembro que na época da faculdade, eu fui fazer um trabalho sobre, se eu não me engano, era alguma corrente oriental. Acho que era Seixo Noyer. E eles tinham um prédio ali naquela rua que desce da Vila Mariana. Quando a gente sobe, Sena Madureira. Quando a gente desce na Sena Madureira, do lado direito, perto do Ibirapuera, tinha um prédio enorme lá, dessa religião oriental. E nós fomos lá para fazer um estudo, algumas pesquisas. E era um prédio redondo, que as salas eram dispostas nessa forma, no centro tinha lá algumas coisas,
E aí a gente perguntou, o que são essas salas? Aí eles disseram, aqui existe um agendamento e cada pessoa que vem para cultuar e para se doar aqui nesse espaço, os que são profissionais, cada espaço deles é uma área de atendimento. Então ali tem um grupo de advogados que atende, ali tem um grupo de psicólogos que atende, ali tem um grupo de pedagogos que ajuda, ali tem um grupo de nutricionistas que ajuda, e aí foi explicando que as multifaces profissionais daquela comunidade, naquele espaço, faziam um agendamento para dar o seu tempo ali. Às vezes não fazia nada, mas estava se dedicando àquilo. Então, amados, igreja precisa ter esse senso de corpo. E cada um de nós precisa ter consciência do pedacinho do corpo que nós fazemos parte. E aí você vai lembrar que nenhum pedacinho do seu corpo está desconectado dos demais. Se você está fazendo uma caminhada ali, numa pista de caminhada ali, você está, né? Se tem uma bifurcação, o seu corpo nunca vai entrar em conflito. O lado direito vai querer ir para a direita, o lado esquerdo vai querer ir para a esquerda, seu corpo nunca vai entrar no conflito. Se entrar, pode procurar rapidinho um médico que você está ficando doido e doido varrido, né? Porque imagina brigando para cada parte ir para um lado. Será que no corpo de Cristo essa doideira às vezes não acontece? A gente tem que tomar cuidado. No corpo de Cristo, precisamos caminhar juntos, unidos com um foco só. Mostrar Jesus, custe o que custar. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai de amor, muito obrigado, porque hoje, quando olhamos um pouquinho da história, do início da instituição dos diáconos, a gente se depara mais uma vez com a realidade que a gente precisa procurar imitar como igreja. Que nós hoje possamos olhar para esse passado e olhar os acertos imitando, olhar os erros e evitando, mas acima de tudo, procurar servir ao Senhor, de maneira que possamos, como igreja, como comunidade, ser bênção na vida dos outros e assim agradar o teu coração. Te agradecemos porque a tua palavra dá dicas, orientações, dá direcionamentos para que nós sigamos e assim sejamos bênção e possamos levar de verdade uma mensagem que alcance o coração de quem precisa. Não queremos só dar o pão, dar o leite. Queremos também dar a tua salvação a esses que precisam. Oramos assim alegres, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós e que a gente vá entendendo o valor que você tem na vida de quem está ao seu lado. Amém?